Estamos de volta com o Bandeirantes Acontece. A gente fala de vacinação, 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 vacinação e vacinação todos os dias. De novas vacinas, de desenvolvimento de moléculas por esse ou por aquele laboratório. Vacinação virou tema diário. Talvez não tenha havido um dia desde o início da pandemia que a gente não tenha falado de vacina, e mais enfaticamente depois que a primeira delas finalmente colocou uma data daquilo que a gente teria de perspectiva para que o imunizante fosse disponibilizado às pessoas. E só que tem uma infinidade de outras vacinas fundamentais para a primeira infância e que precisam ter regra. As pessoas precisam ir com as crianças até o posto de saúde para que elas recebam esses imunizantes que vão ser fundamentais para o desenvolvimento delas, e algumas vão ficando paradas no tempo com a pandemia, porque as pessoas deixaram de levar essas crianças para tomar as vacinas da maneira como deveria ser feito. Nós estamos com o Gabriel Baster, que é presidente do Rotary Club de Santos, vai conversar com a gente sobre uma ação que já não é nova, mas que busca exatamente puxar a vacinação para os níveis que deveriam ser vistos sempre. Oi, Gabriel, como vai? Boa tarde. Tudo bem, Ronald? Obrigado pelo espaço aí. E é isso aí, vacinação, vacinação, vacinação. E como é que é o trabalho do Rotary? Eu sempre leio as coisas que vocês divulgam pelos canais que vocês utilizam e mostra uma proximidade de ações, por exemplo, no Brasil, mas tem muita gente que recebeu, muita criança que recebeu vacina em ações que foram organizadas por vocês. Conta um pouco. Vou contar historicamente a nossa participação nesse processo. Começou ali no final da década de 70, Ronald. O Rotary Club fez um projeto experimental nas Filipinas. O Rotary é uma instituição, a maior ONG do mundo, e é uma instituição global, né? A gente fez um projeto experimental nas Filipinas para tentar amenizar o problema da poliomielite lá naquela região. Deu certo, e aí foi um processo entre o final da década de 70 e até 1985, que o Rotary Internacional trabalhou junto com a Organização Mundial de Saúde para desenvolver um programa internacional. Isso deu certo, não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer essa iniciativa junto com a Organização Mundial de Saúde, a Unicef e o CDC. O CDC é o Centro de Desenvolvimento de Vacinas, que fica em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, o assunto começou ali no final da década de 70, tomou corpo, né, ficou internacional em meados da década de 80, e vem crescendo, e com resultados incríveis. A gente realmente conseguiu quase que erradicar no mundo a poliomielite, que é uma doença muito grave, muito preocupante, leva à morte. Quando não leva à morte, ela atinge o sistema nervoso e gera a conhecida paralisia infantil. Então, historicamente, é isso aí. Então, a partir de 85, o Rotary Internacional passou a trabalhar com os ministérios de saúde, né, com a área de saúde de cada um dos países onde a gente participa, que são muitos países. O Rotary está quase em todos os países do mundo. A gente passou a trabalhar junto com as comunidades locais. São muitos clubes, os clubes estão distribuídos nas cidades, são muitos clubes distribuídos nas cidades, pelo menos em uma cidade a gente tenta ter uma participação do Rotary, e isso faz com que a gente esteja junto das áreas de saúde, né? Junto da Secretaria de Saúde de cada uma das cidades, levando aí instrução, levando ações das mais diversas. Gabriel, boa tarde. Nesses 36 anos, né, você mencionou 1985, o Brasil teve resultados formidáveis, o mundo teve resultados formidáveis, e no Brasil especificamente, esse combate eficiente à polio, ele acabou produzindo aquilo que chamamos de cultura da vacinação. Essa campanha foi fundamental para criar a chamada cultura de vacinação no Brasil. E aí, diversas vacinas passaram a receber mais atenção, e as pessoas querendo sempre ter a vacina à disposição, vacinar as crianças, não só contra a polio.
Neste momento, nos últimos 2 anos, até em razão da pandemia, o nível de vacinação tornou-se preocupante? Os pais estão procurando menos os postos de vacinação, mesmo nas campanhas nacionais? Isso mesmo, Zaidan, ótimo, bom falar com você. Obrigado a você também, que é um O super senhor que agradece. parceiro nosso aí. E isso mesmo, isso aconteceu. Para você ter uma ideia, em termos de resultado dessa campanha mundial, hoje nós temos identificados no mundo apenas 2 casos, Zaidan, 2 casos de poliomielite, estou falando especificamente de poliomielite, são apenas 2 casos identificados no mundo que ficam no Afeganistão. Isso não significa de maneira alguma que aqueles casos estão lá isolados e que a gente pode baixar a guarda aqui. É isso que tem acontecido, Zaidan. Não só em poliomielite, mas eu vou falar aqui sobre a campanha de multivacinação. A gente está no mês de outubro, no mês da campanha de multivacinação aqui no Brasil. São 18 imunizantes que estão sendo aplicados, entre eles poliomielite, sarampo, e eu estou colocando essas 2 em destaque porque são 2 doenças um pouco mais severas aí dentro do conjunto vacinal. A poliomielite, o sarampo, até a década de 80, era a segunda doença que mais matava crianças até 5 anos. Então, você dá para imaginar o que é combater essa doença. Isso aconteceu. No final da década de 90, o Brasil se esforçou ali para combater o sarampo. Na década de 90, conseguiu o selo de erradicação da poliomielite, e no sarampo conseguiu já aqui nos anos 2000. E o problema é que em 2019 a gente perdeu esse selo de erradicação aí de país livre do sarampo. Então, o sarampo já voltou, é uma situação muito preocupante. A partir de 2015, que você estava falando, né? A partir de 2015, o Ministério da Saúde começou a identificar baixa na adesão da população em relação às vacinas. Isso é extremamente preocupante. Isso coloca as nossas crianças e a população em geral, depois, né, em situação de extremo risco. O que está acontecendo, Zaidan e Ronald, é que existem alguns fatores. Eu vou chamar a atenção aqui, primeiro, para o fator de que as doenças passaram a não mais ser percebidas. Então, não tendo aquele alarde que a doença faz, né, no dia a dia das pessoas, as pessoas passam a não mais perceber, passam a achar que aquilo não existe mais, quando na verdade existe. Está aí o caso do sarampo, como eu comentei, que voltou. A poliomielite pode voltar e a gente tem que estar muito atento a isso. Outro fator que leva a essa diminuição da busca dos pais e responsáveis pelos postos de saúde por levar as crianças a serem vacinadas é o fator mais atualmente, né, das fake news e do questionamento em relação às vacinas. Isso é um risco enorme. Então, as vacinas são seguras. A gente teve toda essa discussão agora, mais recentemente, por conta das vacinas do Covid. Será que as vacinas de Covid são realmente eficazes, seguras ou não? Tudo bem, essa discussão vamos colocar de lado. O problema aqui, o ponto principal é as vacinas que estamos falando, que fazem parte dessa cobertura vacinal da multivacinação, que são 18 imunizantes, são vacinas absolutamente seguras. Estão aí no mercado, como você colocou, há 36, às vezes mais, 40 anos, essas vacinas estão aí sendo aplicadas com resultados bons. Então, não adianta a gente agora começar a se perguntar, mas será que é necessário, será que é segura? Essas vacinas já estão sendo aplicadas há muitos anos e com grandes resultados. Tanto é que a gente não vê, né? Você não vê mais criança com pólio, você não vê criança, agora voltou, né? Mas é difícil você ver criança com sarampo. O fato é, a diminuição
dessa adesão da população está gerando um problema. E vou chegar em números aqui para você, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. É necessário, Zaidan e Ronald, é necessário que a população esteja entre 90% a 95%, depende da vacina, né? As vacinas de pólio, por exemplo, precisam de 95% da população vacinada. E a gente está trabalhando com 78%, 75% a 78% da população vacinada. Outras vacinas podem ter 90% da população vacinada, um pouco menos. Só que essas vacinas a gente está com um índice de vacinação ainda mais baixo. A BCG, por exemplo, é uma vacina que a gente está com 30% da população vacinada. Então, é uma situação extremamente crítica. Em média, 65% da população brasileira está recebendo essa imunização desses 18 imunizantes. Então, a gente tem que dar atenção a isso. Óbvio que o Covid merece e demanda muita atenção, não podemos baixar a guarda em relação ao Covid, mas a gente não pode achar que é só Covid. A gente tem que ter atenção para tudo isso que está acontecendo, senão a gente vai andar para trás em termos de segurança das nossas crianças e da nossa população. E aí, Gabriel, aquela história, às vezes alguns pais decidem, não vou levar agora, porque como você disse, não vou baixar a guarda, ainda preciso ter cuidados, etc. A pandemia ainda não foi superada e não vou expor a criança, esse tipo de coisa. Agora, esse é um problema circunstancial, que será superado inteiramente em algum momento. Mas gravíssima é essa observação que você fez da ideia de que, não, esse problema já não existe, era um problema no passado, o sarampo desapareceu. E o que aconteceu? De repente ele reaparece. Mesma coisa vale para a poliomielite. Você acredita que, na medida em que melhore a situação relativa à pandemia do Covid, as pessoas naturalmente voltarão? Ou é preciso enfrentar esse problema da acomodação? O problema está superado e, de repente, o problema reaparece. Qual é o cerne da campanha de vocês? Ótimo, Zaidan. Muito obrigado por colocar dessa forma. A realidade é que, desde 2015, como eu falei, já vem baixando a adesão da população. Então, não foi a Covid. A Covid foi realmente o ápice do declínio, porque no ano passado a gente teve uma cobertura de 30%, a adesão da população, desses 78% que eu estou comentando, no ano passado, pico da pandemia, aí, a gente teve uma adesão de 30% da população. Então, foi uma situação absolutamente crítica, mas foi pontual por conta da Covid. Agora, se desde 2015, 16, 17, essa cobertura vacinal vem descendo, é fácil perceber que o problema não foi o Covid, o problema talvez eu use um termo muito forte, mas é verídico, que é a falta de responsabilidade dos pais em levar as crianças. Então, o apelo que eu faço aqui, o ponto central da nossa campanha é realmente de conscientizar as pessoas, pais e responsáveis, a levarem. Nas minhas anotações aqui, Zaidan, eu coloquei que é uma campanha, né, a ação, ela é o seguinte: os imunizantes estão disponíveis nos postos de saúde. As pessoas precisam levar as crianças para tomar a vacina. Só que muitas vezes, eu conversando com o secretário de saúde, muitas vezes a mãe, ou o pai, ou a avó que está tomando conta, a tia, não sabe ler a carteira de vacinação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento é garantir que as pessoas peguem a carteira de vacinação. Se tiver alguma dificuldade, apresenta essa carteira de vacinação para alguém da sua confiança, leva na escola, fala com o vizinho, fala com alguém da família, apresenta e pergunta se tem alguma coisa em aberto. Importante, uma dica:
se tiver alguma anotação a lápis, Zaidan, isso é um indício. A lápis significa que é o retorno. Então, essa foi uma dica que eu ouvi do secretário de Saúde. Quando está uma anotação a lápis, significa que aquilo é o retorno. Quando a pessoa retorna lá e recebe a imunização, a anotação da data da imunização é feita à caneta. Então, a lápis é retorno. Então, apresenta para alguém, ou se você tem alguém na sua empresa, ou um colega de trabalho, alguém que trabalha na sua casa, se você puder chamar, convidar aquela pessoa para dar uma olhada na carteira de vacinação, eu acho que é uma forma de qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira se proteger, proteger o próximo, proteger seus filhos, seus netos, vamos tentar todos nos unir em busca da solução para esse problema. Porque se a gente colocar só nos pais, tá bom, às vezes a pessoa tem dupla jornada de trabalho, isso acontece mesmo. Eu vou até entrar numa questão aqui, Zaidan, se você me permite. Na semana passada, agora no dia 16, a gente teve o dia D da vacinação. Isso significa que os postos de saúde, policlínicas, estiveram com as portas abertas, Zaidan e Ronald, para receber a população. Só que a adesão nesse dia, que foi um dia de venham, né? Você que trabalha, que faz dupla jornada, que não tem tempo, a adesão das pessoas foi muito baixa. Eu estou aqui em Santos, então eu tenho números mais certos daqui de Santos e Baixada. Para você ter uma ideia, a adesão aqui foi muito baixa. Foi em torno de 30%, 35%, dependendo da policlínica aqui, que recebeu 30% a 35% do esperado. Então, é muito baixo. Então, muito embora o governo esteja disponibilizando as vacinas e o município esteja deixando os postos de saúde com as portas abertas, as pessoas não estão indo. Então, é importantíssimo que todos nós, pais ou não, estejamos atentos e convidemos, vamos nos envolver com o problema. Juntando com o que você falou, que realmente é uma preocupação, tem a Covid aí, eu vou levar, devo levar, não devo levar. Estudando para a gente fazer essa nossa conversa aqui, eu peguei os documentos do Ministério da Saúde que determinam os procedimentos para a vacinação dessa campanha, agora no mês de outubro. É seguro a gente ir para o posto de saúde, óbvio, usando máscara, tendo toda a preocupação de distanciamento, limpeza das mãos. Os profissionais de saúde estão direcionados, estão conscientes, claro, sabem o que estão fazendo, também não querem se sujeitar ao risco, mas é seguro levar as nossas crianças para esse processo de vacinação. Estamos na campanha, no mês de outubro é o mês da campanha de vacinação. O dia 16, sábado passado, foi o dia D da vacinação. Mas isso não significa que era só no dia 16, nem que é só em outubro. O fato é que a gente pode usar o mês de outubro, mas se você só puder ir no dia 1º de novembro, no dia 3, né, dia 2 é feriado, dia 5, no dia que você puder ir, leve os filhos, por favor. Maravilha. Gabriel Baster, presidente do Rotary Clube de Santos. Gabriel, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, conte com a gente aqui sempre para divulgar essas ações, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Zaidan. Imagina, nós que agradecemos.